Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia, mais uma segunda, para a gente dar continuidade ao estudo no nosso livro. O livro do Frei Beto, O Marxismo Ainda é Útil. E nós estamos agora, essa é a terceira aula, estamos no capítulo 4. Estamos então trabalhando agora os modos de produção. É importante, capítulo 4 foi semana passada, né? Nós entramos já, na verdade, capítulo 4. Nós vamos entender agora, a partir dos modos de produção, como e quais, né, são os modos de produção que nós temos. A partir do capítulo 5, a gente inicia então com o modo de produção primitivo. Mas antes vamos lembrar, o modo de produção, ele tem a ver com as mudanças da sociedade. Então, as grandes mudanças na história, elas ocorrem quando as pessoas mudam o modo de produzir os bens necessários à sua vida. Então, os primitivos tinham uma forma que vai modificar esse processo até chegar ao modo que nós vivemos hoje, né, que é chamado então modo de produção capitalista, e sua contraposição, que é o modo de produção socialista. Então vejamos, o modo de produção primitivo é o que nós vamos focar nesse momento. A gente vai passar por mais 2 modos de produção nessa nossa aula de hoje, tá bem? Então vamos lá, modo de produção primitivo. Como vimos no início da humanidade, homens e mulheres extraíam da natureza os bens necessários para a vida. Evitavam matar os pequenos animais trazidos e criados pelas crianças da tribo. E assim surgiram os animais domésticos. É interessante que esse livro vai contando para a gente também um pouco da história do surgimento das relações, né? A partir do momento que as crianças iam pegando pequenos animais e levando depois da caça, esses animais passavam a ser cuidados e aí surgem os animais chamados domésticos, né? Descobriu-se que o leite da vaca fazia muito bem à saúde. Desse modo nasceu a pecuária. Então, a partir do momento que se percebe que aquele animal, para além da caça, né, e para comê-lo, mas o alimento que ele produz é importante para a vida, eles começam também a trabalhar, né, a criação desse animal para o seu próprio sustento. E aí nasce a pecuária. As mulheres recolhiam as frutas, enquanto os homens caçavam. As sementes que caíam perto da casa faziam surgir novos pés de fruta. Viram, pois, que podiam semear e teriam alimento próximo ao local da moradia. Nascia a agricultura. Então, a partir do momento que recolhiam os alimentos, os frutos, e do comer, as sementes vão caindo e ali iam nascendo novos pés de fruta, eles perceberam o quê? Que era possível, então, ter um alimento sem que eu tivesse que ir atrás do alimento, eu poderia plantá-lo. E nesse processo nasce, então, a agricultura. Da necessidade de se ter áreas reservadas às pastagens e à agricultura, surge, então, a posse de terra. Olha, antes todo mundo era dono de tudo, né? Nesse momento aqui, então, nós vamos nascer que o proprietário de terra. A partir do momento que cresce a necessidade de ter áreas reservadas para pastagem. E para a agricultura surge a necessidade de quê? De ser dono daquele pedaço. Antes as tribos eram nômades que, né, andavam de lugares a lugares, porque como era uma sociedade
de coletores e caçadores, o que eles iam fazer? Extrair da natureza. Extraiu daquele pé de fruta, não tem mais fruta, tem que ir para outro lugar. Não é assim? Por isso eram nômades, quer dizer, andavam de um lugar para outro à procura de alimentos. Com a posse da terra, tornaram-se sedentárias. Então elas se fixaram na terra, né? Fixadas naquele único lugar, que agora elas iam produzir e preparar a terra para o animal, né, na pastagem, para que pudesse utilizar do alimento que ele também produzia. Todos trabalhavam e produziam o indispensável para viver. Não havia desigualdade entre elas. Tudo era comum. Daí porque também se diz que viviam no modo de produção comunista. Olha, modo de produção comunista dentro do mundo primitivo é isto mesmo. Então, o comunismo, as pessoas têm uma visão muito equivocada do que é o comunismo, né? As experiências que a gente vivenciou não foram exatamente dentro da lógica do comunismo, tá certo? Porque o comunismo, a essência dele é o que? É tudo ser comum, comum a todas as pessoas, né? É para todo mundo. Então, esse é o cerne principal desse conceito. Todos participavam da defesa da tribo e eram considerados chefes, os que tinham mais experiência e conhecimento. Veja, muita coisa não aconteceria, né, gente? Se os chefes eram considerados aqueles com mais experiência e conhecimento, tem muita gente que nem chegaria perto de ser chefe numa sociedade assim, não é mesmo? Com um modo de produção como esse. Bem, sigamos. A vida entre os esquimós. Vamos entender então um pouco da vida dos esquimós dentro dessa lógica do modo de produção primitivo. Entre os esquimós e Gluk, há uma regra que diz caber a um homem, o idoso, que goza de respeito dos outros, decidir em que momento é preciso deslocar-se para outro centro de caça. Quando se começa a caçar, quando se alimentam os cães e etc. Chamam-lhe de Isumaitok, aquele que pensa. Então veja, um idoso, né, que goza de respeito é considerado aquele que pensa, porque ele tem mais experiência. Nem sempre é o mais velho, mas é um idoso caçador astucioso ou exerce grande poder como chefe de uma vasta família. Não se é obrigado a seguir os seus conselhos, mas as pessoas em geral o seguem, em parte porque se baseiam na sua experiência, e em parte porque convém manter boas relações com ele. Bom, aí nós vamos então entender um pouco das causas da desigualdade social e da produção do excedente. Veja, nos primeiros tempos, todos eram iguais, tinham os mesmos direitos e deveres. A primeira divisão social do trabalho surgiu entre os homens e as mulheres. Os homens não têm as exigências da gravidez, nem da amamentação das crianças. Por isso, podiam distanciar-se da tribo para caçar. As mulheres tinham de ficar em casa, cuidando das crianças e, portanto, das tarefas domésticas. Com a introdução da pecuária e da agricultura, as comunidades primitivas começaram a produzir mais do que necessitavam para seu consumo. Então, veja, eu consumia ou coletava e caçava para o sustento, né, nesse modo de produção primitiva, com
a necessidade construída de cercar a terra para pastagem e para também a agricultura, começou-se o quê? A produzir mais do que o necessário para o seu consumo. Essa produção a mais se chama de excedente, quer dizer, passou, né? Que vem do termo excesso. Entre os índios, por exemplo, as divisões sociais começaram quando apareceu o excedente. Essa sobra permitiu que alguns índios, como chefes, feiticeiros, guerreiros, deixassem de trabalhar, formando uma casta à parte. Ao mesmo tempo, esses índios que viviam à custa do trabalho do resto da tribo passaram a se apropriar da produção do excedente. Nasceu desse modo a propriedade privada. Olha, deu para compreender? Então vamos só. Os índios, né? Aqueles, vamos voltar um pouquinho. Os índios, as divisões começaram a aparecer quando começa a produção do excedente, porque a sobra permitiu que alguns índios, né, os chefes, os feiticeiros, os guerreiros, deixassem de trabalhar. Por quê? Porque eles ficavam com excedente, formando uma casta à parte. Então, a produção que era comum para todo mundo e que sobrava ficava para esses. Então, ao mesmo tempo, esses índios viviam à custa do trabalho do resto da tribo, então eles passaram a não trabalhar como os demais. Então, passaram a se apropriar da produção do excedente e nasce, então, a propriedade privada. Apropriei-se, é meu agora, é desse grupo privado. A desigualdade começa quando na comunidade primitiva se estabelece a divisão entre famílias proprietárias e não proprietárias. Fácil de entender? Então, a partir do momento que eu acumulo o excedente, eu passo a pertencer a mim ou a minha família, estabelece então essa divisão desigual, as famílias que têm propriedade e as famílias que não têm propriedade. Surge, pois, as classes sociais. Surge também a luta de classes, quando os proprietários procuram aumentar suas posses ao impedir que os demais tenham bens e ameacem as propriedades dos mais ricos. Veja, luta de classe. Luta de classe. Por quê? Os proprietários procuram aumentar suas posses e, ao impedir que os demais tenham bens e ameacem as suas propriedades, eles estão se tornando mais ricos. Certo? Então, todo o aparato de Estado começa a se organizar também nessa mesma lógica, para proteger os que têm propriedade. A lógica da propriedade privada, do liberalismo, das liberdade, propriedade, né? Da economia de mercado, elas estão pautadas por esses princípios. Propriedade privada, a defesa da propriedade privada, o direito de ter a propriedade. Mas, na desigualdade, uns terão e muitos não terão. Então, a gente passa a entender que se uns vão ter propriedade e outros não vão ter propriedade, como que esses que não têm propriedade vão sobreviver? Aí a gente vai entender um pouco, então, do modo de produção escravista. E vamos voltar lá no diálogo com aqueles estudantes. Joca, por que sua pele é negra? Quer saber, Tamico? Sou descendente de negros que vieram para o Brasil como escravos.
Nossos antepassados foram caçados na África, como animais pelos ingleses, depois portugueses, para trabalhar aqui na lavoura e na exploração do ouro. Vieram cerca de 4 milhões de negros em navios negreiros. 4 milhões de negros em navios negreiros. Sabem o que é um navio negreiro? Pois eu posso até dar um destaque, mas eram navios que eles vinham amontoados lá nos porões, junto com alimentos, junto com tudo que pudesse encaixar dentro do porão, e ali ficavam confinados, amarrados, né? Acorrentados, até que chegasse ao porto, e não podiam sair do lugar. E eram alimentados 2 vezes ao dia, ou não. As necessidades faziam ali mesmo, adoeciam e morriam. Os mortos, depois de um tempo, eram jogados ao mar. Então, veja, a condição muito, muito desumana. Mas ali, na condição que vinham, não os tratavam como humanos. Então, vieram cerca de 4 milhões de negros em navios negreiros. E os escravos não ganhavam nada pelo trabalho? Pergunta Luciana. Bem, ganhavam 3 P's. 3 P's. Pão, panos e pau. Isso mesmo. Pão, panos e pau. Resistimos e, na medida do possível, preservamos as nossas religiões, como o candomblé, as nossas artes, como a capoeira, os nossos ritos, como a congada. Os que conseguiram fugir da senzala formavam os quilombos, dos quais o mais famoso foi o de Palmares, em Alagoas, liderados por Zumbi. Já ouviram falar em quilombos? Então, espaços de resistência, também sociedades que viviam esses princípios lá primitivos, comunitários, comunistas, socialistas. Quando terminou a escravidão no Brasil? Quer saber o Ala? Oficialmente, 1888. O Brasil foi o último país das 3 Américas a abolir a escravidão, gente. O último país das 3 Américas a abolir a escravidão. Infelizmente, proibiram os negros de se tornarem proprietários de terra. Então, veja lá, eles ficaram, então, uma outra classe social, né? De escravos, passaram a assalariados nas lavouras e nas fábricas. Então, depois da abolição, eles não tinham propriedade, não foi permitido a eles ter, né? Eles vão ser o quê? Assalariados nas lavouras, na própria lavoura, ou nas fábricas, que aí entra o processo já de industrialização brasileira. E há muitos negros no Brasil, indaga Tamico. Dos 208 milhões de brasileiros, né, nós estamos falando dos dados de IBGE 2010, pouco mais de 104 milhões são negros ou pardos. Olha, mais da metade da população, né, negros ou pardos. Como funcionava a sociedade escravista? Além de existir um regime de trabalho escravo nos períodos coloniais e imperial da história do Brasil, a sociedade escravista predominou na antiguidade. No início, as tribos da comunidade primitiva ambicionavam as melhores terras das tribos vizinhas. Haviam guerras e os vencidos eram mortos.
Alguns guerreiros vencedores chegavam a comer a carne de valentes guerreiros vencidos. Era a prática do canibalismo. Com o tempo, os vencedores descobriram que era vantagem deixar vivos os vencidos. Assim teriam trabalhadores forçados, os escravos. Esses produziam o necessário para si e para seus senhores. Portanto, a escravidão só surgiu quando o processo de produção já tinha condições de gerar o excedente. Portanto, a escravidão só surgiu quando o processo de produção já tinha condições de gerar o excedente. Veja, porque esses iam produzir para si e produzir para os seus senhores, que era o excedente. Para o senhor, o escravo era uma coisa como outra qualquer, um objeto que produzia riquezas. A única obrigação que o senhor tinha para com o escravo era de alimentá-lo, para que não perdesse a saúde. Porque um escravo sem saúde, dentro da lógica, ele era uma coisa, uma peça qualquer que precisava funcionar, ele não funcionaria, né? Vamos entender então como que foi essa vinda dos negros, né, e negras para cá, que foram chamados e foram feitos escravos. A caça aos africanos. Para os nativos da África, o berço da humanidade, segundo estudos recentes, a chegada dos portugueses significava destruição. Os nativos da África, o berço da humanidade, importante que se diga isso, né? Nossos alunos e alunos lá do 6º ano do processo de estudo de evolução, a gente estuda bem esse processo migratório do mundo, né? Do surgimento do primeiro ser humano e o surgimento, todos os dados científicos comprovados pela antropologia, arqueologia e paleontologia, está lá na África. Então, a origem da humanidade está na África, certo? Bem, então, quando os portugueses chegavam, para eles significava o quê? Destruição. Eles, tidos como inferiores, foram capturados e forçados a trabalhar nos canaviais plantados nas ilhas do Atlântico. E desde 1441 começaram a ser levados para Portugal. Um século depois, o Flamengo Nicolaus Cleonardes faz esta observação sobre o Reino Ibérico. O Reino Ibérico, a península, né? Na Europa. Tudo ali pulula de escravos. Todos os trabalhos são executados por negros e mouros cativos, dos quais Portugal está tão cheio que, segundo creio, existem em Lisboa mais escravos e escravas dessa espécie do que portugueses livres. Veja. Então, quem construiu a riqueza europeia foram os negros e negras. Quem construiu a riqueza desse país chamado Brasil, dos indígenas, os negros e negras. Percebe a importância desse debate surgir hoje com tanta potência? E nós estamos num mês que é chamado Julho das Pretas. Mês para discutir a importância, inclusive, das mulheres negras na formação e origem dessa nação. Bom, de nada valia um escravo doente, né? Como disse, a obrigação do senhor é que deixar fazer com que o escravo tivesse bem alimentado. Por que não valia nada? O escravo era tratado como hoje se trata o gado de raça, gente. Com todo cuidado para não perder sua capacidade de produzir riquezas.
Acentuou-se na sociedade, então, a divisão de classes. Uma minoria, que eram os senhores, que exploravam o trabalho, da maioria, que eram os escravos. Os senhores eram donos da força de trabalho. Os escravos, eles eram donos dos escravos, que esses eram a força de trabalho. Dos meios de produção, quer dizer, o que eles tinham para fazer a produção acontecer. As terras, o gado, as minas. Dos instrumentos de trabalho, eram as ferramentas, as enxadas, as carroças. E do produto do trabalho. Os escravos não eram donos de nada, nem do próprio corpo. Para garantir esta exploração sobre os escravos, os senhores necessitavam de um poder especial, capaz de lhes fornecer os meios jurídicos e militares para assegurar a desigualdade social. Foi então que surgiu o Estado. Então, da necessidade do proprietário de terra, o dono das terras, da força de trabalho, dos meios de produção, essa necessidade para garantir a exploração deles sobre os escravos, para fazê-los trabalhar, né, forçadamente, com garantir de que eles não iam se rebelar, ou não iam fugir, ou se fugisse teria um aparato, né, para puni-los, surge o Estado. Então, o Estado surge numa condição de quê? De garantir os privilégios da classe proprietária de terra e donos dos meios de produção. Certo? As leis do Estado, então, garantiam aos senhores o direito de explorar os escravos. O exército defendia o país contra as agressões externas e também os senhores, que controlavam o Estado, contra as revoltas dos escravos. Percebe-se? Vamos entender hoje ainda as forças policiais, as forças armadas. A quem elas estão defendendo? Fica a interrogação aí. Nas comunidades primitivas, onde tudo era de todos, não havia Estado, que só passou a existir quando alguns homens começaram a dominar os outros. Surgiu para garantir os interesses dos mais fortes. Então, para isso que surgiu o Estado. Então, o Estado, na sua essência, ele é desigual. Ele está do lado do mais forte, não da maioria, daquele que se sente mais forte, porque ele tem o poder de domínio, porque ele tem propriedade, ele é dono dos meios de produção e da força de trabalho. Quando não dono, remunera-se essa força de trabalho e o mantém, de certa forma, atrelado a esse formato de Estado desigual. Você sabia? O berço da democracia, que significa governo do povo, né? Democracia, governo do povo. O berço da democracia foi a cidade de Atenas, na Grécia. Grécia do século VI e V a.C. Contudo, a democracia lá não era tão democrática como se pensa. Os 2.000 cidadãos livres, que se entregavam a longas discussões políticas e filosóficas, viviam à custa do trabalho de 400.000 escravos. Então, nós estamos falando de um momento da história, que é a Antiguidade, em que surge o princípio do que é democracia, mas ele não surge tão democrático assim. E aí nós vamos aperfeiçoando ao longo da história até os dias atuais, né? Por isso que para nós é tão precioso
continuaremos a luta pela garantia da democracia. Porque se nós entendemos que ela nasce num perfil de sociedade, num momento de uma sociedade que ainda assim está desigual, as mudanças, a garantia de direitos, a igualdade, como as cartas magnas constitucionais vão propor, é conquista de luta e de mudança de concepção de mundo. Então, por isso, nós não podemos abrir mão, né, de viver e de estar numa plena democracia. A Palestina do tempo de Jesus era dominada pelo Império Romano, todo mundo sabe, né? Com exceção da Palestina, em todas as regiões do Império, o processo produtivo dependia basicamente do trabalho escravo. Olha isso. Onde predomina a escravidão, não avançam as forças produtivas, como tecnologia. Por isso que o nosso país, por exemplo, muitas pessoas falam assim, mas os Estados Unidos é mais avançado. É verdade, né? Não porque lá não teve escravidão, mas a forma como saíram da escravidão foi muito diferente do nosso país. E olha que lá tem muito conflito, mas foi muito diferente, não podemos esquecer. O Brasil foi o último país das 3 Américas a libertar os escravos. E libertou os escravos numa condição extremamente dicotômica. Por quê? Porque liberta, mas eles não têm direito a ter propriedade. Então, eles têm direito de quê? De vender sua força de trabalho, de se manter escravos em tese, não é mesmo? Bom, para o escravo, tanto faz colher um dia 100 ou 500 pés de café. Como ele não tem salário e nenhuma outra recompensa pelo seu trabalho, falta o estímulo para aumentar a produção. Em longo prazo, o modo de produção escravista atrasa o avanço da história humana. Os senhores de escravos preferiram entregar os anéis a perder os dedos. Começaram a libertá-los e a permitir que explorassem a terra sem direito de se tornarem proprietários e de modo a ficarem com pequena parcela do produto, destinando o restante ao dono da terra. Nascia, aos poucos, um modo de produção feudal, que abordaremos depois de descrever o modo de produção asiático. Então, veja, gente, é muito bonito se estudar esse processo de formação das sociedades e o formato que elas vão ganhando de acordo com o modo como elas produzem. Então, eu digo sim que estudar a história é fantástico, porque você vai compreendendo, né, ao modo como a sociedade se organiza até ela chegar ao que somos hoje, o modo de que viveram antes. Mas não porque naquela lógica de para que estudar o passado? Não é nessa perspectiva. Para quê? Eu preciso entender onde eu estou, o como surgiu e como mantém o que nós vivemos, de qual foi a origem, porque existem perspectivas diferentes daquilo que a gente vive hoje, né? Existem possibilidades diferentes e nós podemos aperfeiçoar aquilo que foi melhor. Esse é o nosso objetivo com esse estudo, né? De garantir que cada um e cada uma que assiste a cada vídeo desse possa compreender melhor, né, os modos de produção, o sistema de governo, o Estado, né, que o seu país escolheu para viver, para formar o cidadão e a cidadã. E a gente espera que seja um momento tão rico quanto foi para mim quando eu estudei Frei Beto lá no meu ensino médio, no final também do ensino fundamental, como hoje o prazer de poder dialogar através desse novo livro dele,
que resgata esse papel de cidadania, o direito da gente entender o país que a gente vive e poder interferir na mudança e na perspectiva de um novo, mas realmente novo Brasil. Bom, a gente fica por aqui hoje. Na próxima segunda a gente prossegue com o nosso estudo e aí a gente vai partir para o modo de produção feudal e o asiático. Mas na ordem, o asiático primeiro e na sequência o feudal. Eu espero que você esteja gostando e se estiver gostando você curte aí, né, no Facebook e depois o vídeo vai ser concluído e encaminhado para a página lá do YouTube, tá? Entra lá no YouTube, Glauciane Souza, direto na história. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada.